A morte da Rainha Elizabeth II traz à tona discussões já antigas sobre o futuro da monarquia britânica. Ela ficou no poder por 70 anos, o que deu a ela o título de monarca que ficou mais tempo no trono. São muitas especulações a respeito do tema. Quem vai nos ajudar a entender mais sobre isso é o professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado. Então, professor, o povo britânico não sabe como é viver sem a presença da Rainha Elizabeth. Até os mais velhos têm a presença dela muito forte ali desde sempre, né? Dá pra gente imaginar o que deve acontecer já de pronto, já imediatamente, agora com o falecimento dela? Deve mudar alguma coisa de forma imediata ou não deve ter nenhum tipo de repercussão nesse momento por lá? A princípio não deve haver nenhum tipo de mudança significativa. Especula-se que o príncipe Charles, agora rei, né, poderia renunciar em favor do seu filho, primogênito William, né? Mas diante de uma espera tão longa, a não ser que haja algum tipo de pressão externa, seja pela primeira-ministra, seja pelo parlamento, né, ele deve assumir e, como rei agora, né, Carlos III, manter as linhas mestras, né, da monarquia. Charles é o membro mais velho da família a assumir o trono, isso historicamente. Isso pode prejudicar ele nesse processo de gerar identificação com o povo do Reino Unido, porque a mãe dele tinha um carisma muito grande, um respeito muito grande da população. É possível que ele agora consiga atingir o mesmo nível de popularidade? Provavelmente não. Ele será um monarca de transição, né? De todo modo, ele foi um espectador privilegiado da transição conduzida, né, pela rainha Elizabeth, né, desde a Segunda Guerra até o momento atual, com o recente processo, né, de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, né? Então, ele pôde, se assim poderíamos afirmar, se preparar de maneira adequada, né? É diferente de um príncipe ou de uma princesa que chegaria ao trono de modo súbito, em função de uma doença, né, ou de um acidente que acontecesse, né, com a rainha ou com o rei. E em função da idade mais avançada, ele já deve, então, preparar para, né, que o seu filho mais velho, William, né, assuma aí as funções, né? Então, ele deve ser um monarca discreto, né, sem descuidar de alguns princípios, né, que assinalaram, digamos, a trajetória dele como príncipe, e um deles é a questão ambiental, uma preocupação que ele tem já há muitas décadas. Como ele e toda a família devem continuar legitimando a importância da monarquia. Historicamente, a gente vê que esse modelo tem perdido muita força, né? A gente pode dizer, inclusive, que a monarquia do Reino Unido é uma das poucas que ainda mantém uma relevância. Se a gente avaliar outras monarquias pelo mundo e a história delas, a gente pode dizer que eles vão conseguir continuar legitimando e justificando a existência deles? Sim, a capacidade de adaptação, digamos, da família real britânica é muito grande, né? Se imaginarmos que há menos de um século, um ascendente, né, do atual rei renunciou por ter se casado com uma norte-americana que não era de origem nobre, que era divorciada. E hoje, quando se observa, né, que dois filhos do atual rei se casaram com plebeias, uma delas sendo norte-americana, então há uma capacidade, né, da família real observar as mudanças
sociais, as mudanças políticas, né, não só da própria Grã-Bretanha, mas da própria Europa, né, e, digamos, flexibilizar o seu posicionamento, né? Então, a monarquia deve continuar, né, até porque ela tem uma força simbólica muito grande, né? Talvez num paralelo mais próximo fosse com a Espanha, por exemplo, mas durante algumas décadas, né, em função da ditadura do general Franco, né, ela teve suas atividades suspensas e ela tem uma presença, digamos, maior do que em outros países do continente europeu, onde há também regimes monárquicos, né, como nos países escandinavos, por exemplo. Certo. Durante a história, né, a gente percebeu que a família, que era muito mais tradicional do que é hoje, fez concessões, né, professor? Fala um pouco sobre isso para a gente. A primeira delas é a participação discreta na política. Não se vê, como em outros momentos da história britânica, né, um rei ou uma rainha desejando ter uma influência maior no processo decisório, né, ou seja, na disputa que há entre conservadores e trabalhistas. Então, a ideia de que a monarquia estaria acima disso, né, uma monarquia, né, quer dizer, uma família real, que, mais uma vez, se adapta muito bem, até porque, ao longo das últimas gerações, né, houve Certo. Perdemos o áudio do professor. O professor continua me ouvindo? Da dinastia, mas se isso fosse sentido, né? Pela comparação, sim. Professor, a gente teve uma falha aí no seu áudio. Queria que o senhor retomasse um pouco a sua fala para a gente conseguir compreender. Sim. A família real britânica, ela tem se adaptado de modo discreto. Ela não participa de modo direto dos processos políticos, né, das disputas políticas entre conservadores e trabalhistas, né? Ela mesma se renova, né, quando se observa que desde o século XIX as dinastias têm sido substituídas, né, sem que isso fosse notado ou visto de modo negativo pela população britânica, né? Então, o próprio rei atual, né, é a síntese, digamos, da continuidade da tradição britânica, mas, ao mesmo tempo, pelo lado do pai, ele traz consigo um vínculo, né, ainda que mais distante, com a própria Grécia e com a Dinamarca, né, em função da ascendência, né, paterna, né? E isso traz contribuições, né, culturais interessantes, né, porque mostra a possibilidade de convívio entre distintas visões de mundo, né? A mãe é anglicana, né, o pai já vinha, né, da versão ortodoxa do cristianismo, ainda que tenha se convertido para o casamento, né? O próprio rei, né, casou-se pela segunda vez com a Camila, ela mesma que vinha de um primeiro casamento católico, né? Então, essa capacidade também, né, de diálogo. Vamos explicar para quem está acompanhando a gente. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa noção da importância, da relevância da Rainha Elizabeth para o povo do Reino Unido. Qual que era o papel, qual que é o papel do rei agora, né? Qual foi o papel da rainha na questão política do Reino Unido? Explica para a gente como que era a atuação dela nesse ponto. É uma atuação mais simbólica, com vistas a não comprometer, não propriamente a família real, mas a monarquia em disputas políticas cotidianas, né? Então, a monarquia como um símbolo de estabilidade das instituições democráticas da Grã-Bretanha ainda
né, que haja críticas, né? Há pouco menos de 100 anos, o país era um império com presença em boa parte do planeta. Depois da Segunda Guerra Mundial, há a emergência do processo de descolonização, tanto na África como na Ásia, e a Inglaterra soube se adaptar ao formar, por exemplo, a Commonwealth, né? Um modo mais diplomático de se relacionar com as chamadas antigas colônias, uma relação de maior proximidade, né? Uma busca de uma relação política de menor desigualdade, né? Então, mostrando ou procurando demonstrar, né, essa capacidade de diálogo e, portanto, né, mais uma vez, de adaptação diante dos novos ventos, né, vamos chamar assim. Tá certo, professor Virgílio Arraes, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos esclarecimentos e explicações, né, para a gente conseguir aqui ter uma noção, para que faça mais sentido para a gente a importância e a relevância da Rainha Elizabeth para o povo britânico. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Muito obrigado. Bom dia.